E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, eu sou médica e cigana e hoje eu vim conversar sobre a minha macrodose de cogumelos. A maior dose que eu já tomei na minha vida, que foram 4,5 gramas. A última vez que eu tinha tomado tinha sido 3 gramas e eu tinha tomado sozinha na minha casa. E foi uma experiência onde eu já consegui ter um nível de sensibilidade maior. Depois posso contar, mas eu quero falar sobre essa experiência de 4 gramas, que foi a mais recente e tá mais fresquinha na minha mente. Começando que foi no aniversário de uma águia planetária, né? É o Kim dele, do Tzolk'in, e ele decidiu comemorar o aniversário com a gente, que é da comunidade, onde a gente faz já encontros com ayahuasca. E quem conduziu foi uma grande amiga minha, Andressa, que ela já é bem experiente, e outro amigo meu, Piero, que ele já tinha sua familiaridade, mas era a primeira vez conduzir. E aí fomos os 4 consagrar. Eu e o aniversariante consumimos 4,5 e os outros 2 que estavam guiando foram com 2 gramas. E a gente começou com uma meditação para levar a gente em ondas teta. E assim, me senti muito segura, porque estava sendo conduzida ali por alguém que já tinha familiaridade, já tinha uma maturidade energética. E eu realmente consegui adentrar em um nível profundo e o meu corpo sentiu muita vontade de dançar. E conforme eu rebolava o quadril, liberava a energia vital, eu também comecei a acessar coisas muito profundas, né? Então eu senti uma felicidade tão grande logo de início. E a playlist ia contribuindo, né, para esses estados que precisavam ser idos. E eu me senti muito feliz de eu finalmente poder me expressar de uma forma tão livre, tão leve, sabe? Porque foi essa a intenção que eu tinha lançado. Eu queria sentir que eu estava soltando as travas, as amarras invisíveis, que eu estava sentindo que estavam me prendendo e não conseguindo me expressar da forma como eu gostaria, principalmente aqui na internet. E o que aconteceu? Depois dessa euforia, começou uma sensação da lembrança das raivas, injustiças, fuleiragens que fizeram comigo e me afastei um pouco do pessoal, fui ali para uma parte da floresta porque eu precisei mandar todo mundo tomar no cu. Cara, foi tão libertador. Tomar no cu, sabe? Aquela coisa que estava presa. E foi tanta energia assim de autonomia, de poder enxergar essas coisas e sentir realmente a dor que eu não tinha sentido, sabe, por todo esse tempo, achando que não tinha sido nada demais, tentando abafar e não, às vezes a gente precisa olhar, precisa ver, para poder trazer à luz, reconhecer e saber o que vai fazer com isso. Então, assim, a raiva, ela tem prejuízo quando ela não é vista e não é liberada. E aí fica adoecendo a gente por dentro. E assim, foi muito forte essa experiência porque
Esse aniversariante, ele tá fazendo 48 anos e ele fazia o perfil do meu pai. E eu já tive inúmeras questões com o meu pai, com vários homens na minha vida. E ele está ali naquele papel despertou uma projeção total minha nele e nele em mim. Que ele também conseguiu ver em mim as mulheres que ele sacaneou ao longo da vida. Então, assim, foi uma raiva tão profunda que eu acessei, assim, tipo, de liberação mesmo, que eu não sei quanto tempo de terapia eu precisaria para resolver o que eu resolvi naquela noite, sabe? Então, chorei, consegui sentir a dor, consegui sentir a alegria. Foi um misto de sensação, de uma forma tão, assim, profunda. E eu não tive nenhuma admiração, eu nunca tenho nenhuma admiração com as medicinas da floresta. E nenhuma dose. E o que Deus me disse, né, quando eu fui tomar ayahuasca, que eu tava assim, revoltada. Que eu tava muito determinada. E Deus me disse que não ia ser me mostrado, porque eu tinha que percorrer o caminho dos homens, que é ver no sutil, ver nos encontros, ver nos detalhes da vida o mundo espiritual. Então nunca tive miração de nada, nem para ver uma mandala, entendeu? Porque assim, quando eu fui para o banheiro, que eu me estressei com aquele rapaz, né, falando aquelas coisas como se eu fosse a ex dele e eu recebendo como se fosse a mulher que realmente tivesse sido magoada por ele, porque ele representava muitos homens na minha vida. E eu saí assim pro banheiro e aí veio um gatinho me acompanhar e ficar comigo no banheiro, me fazer carinho. E, mano, foi bizarro como aquele gato me deu carinho e amor no momento que eu tava assim super irritada com ele, sabe? Tipo assim. E eu tenho aprendido muito a ver a abundância, a ver a espiritualidade em cada detalhe, ver nas coisas do dia a dia, enfim, na vida. E nessa cerimônia eu senti que algo em mim conseguiu liberar aquela raiva que ainda me doía e entender que tudo aconteceu como tinha que acontecer para eu estar aqui agora, para eu ser quem eu sou agora. E eles são eles, e eles fizeram o que corresponde a eles. E tudo que a gente atrai para a nossa vida é um espelho, né? Então, sempre traz algo que precisa ser trabalhado na gente, é, que a gente precisa evoluir nesse quesito. Então, gratidão a todos os machos que me ajudaram a evoluir espiritualmente, me fazendo raiva. E agora eu libero todos vocês e me sinto muito feliz. Sabe, eu tomei ontem, né? Então ontem passei o dia assim, meio estatalada, tentando integrar todas essas coisas, né? Também consome muita energia vital e é normal isso, mas é realmente a carne dos deuses. É algo que vem da espiritualidade para trabalhar o que você precisa quando a gente tem o respeito, a intenção correta, prepara o corpo, prepara o ambiente, conduz uma cerimônia. Aí sim a gente vai ver o poder da medicina que transforma a nossa vida assim. Então, a mudança de perspectiva que eu tive com essa experiência, com certeza
adianta muito a minha vida, tá me fazendo sentir muito melhor hoje. E eu acredito nessa ferramenta terapêutica como um poderoso auxiliador no tratamento da saúde mental. Espero que as pesquisas continuem progredindo e tenham cada vez mais pessoas em financiar essas pesquisas, porque não vai ser a indústria farmacêutica, porque realmente, gente, isso é restaurador. E eu sou uma testemunha viva do poder dessas medicinas e eu nunca vi nenhum remédio com efeito parecido. Então, continue me acompanhando por aqui que a gente vai manter esse debate dos psicodélicos, saúde mental, consciência e tudo mais que eu tiver a fim de falar. Um beijo.